Eu sou Roberto de Farias, esse aqui é o Fantástico Mundo dos Arquétipos, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o experimento do gato de Schrödinger. Bom, gente, no vídeo de hoje eu queria trazer para vocês um pouquinho esse tema que foi tão falado e tão batido já, e eu queria começar com uma questão. O que é a realidade? Seria a realidade única, uma coisa única onde tudo faz parte de uma única realidade? Ou será que a realidade ela existe de forma paralela? Existem realidades paralelas com múltiplas realidades e múltiplos universos. Para entender um pouquinho sobre essa questão, nós vamos falar sobre o experimento do Schrödinger, onde ele construiu esse experimento extremamente interessante chamado Gato de Schrödinger para ajudar as pessoas a entender sobre as realidades paralelas. Nesse experimento ele colocou um gato preso dentro de uma caixa de aço e dentro dessa caixa de aço tinha uma pequena quantidade de substância radioativa, um martelo e um vidro de veneno. Quando a substância radioativa fosse liberada completamente, o martelo seria ativado, quebraria o vidro de veneno e mataria o gato. No entanto, devido às ondas características do mundo quântico, aquele átomo está de fato desintegrado intacto. Ambos estados são verdadeiros, desintegrado e intacto. Ambos eles são verdadeiros, até que vejamos a realidade em um estado definitivo da existência. Até aquele momento onde olhamos dentro da caixa e vemos de fato com os nossos próprios olhos, nós não podemos saber se o gato está vivo ou se ele está morto. Ou seja, ele continua a existir nas duas formas sobrepostas entre si, tanto vivo quanto morto. Os atributos vivo e morto existem no microcosmos, de formas idênticas. As formas são idênticas, tanto o gato está vivo quanto o gato está morto. Por que eu decidi trazer esse experimento para falar um pouquinho sobre esse experimento hoje? Eu não vou trazer o experimento de novo porque eu não aguento mais falar sobre isso. Eu não aguento mais ouvir sobre isso também. Porque é um experimento tão simples, mas tão simples que a nossa mente complexa e complicada, que complica tudo e faz a gente ficar pensando em tudo, não permite a gente de enxergar que a simplicidade disso, sobre essa realidade, que é uma realidade somente real quando você passa a ser o observador daquilo. Enquanto você não é observador, todas as possibilidades são possíveis. Tudo é possível. E eu queria trazer esse áudio hoje, falando um pouco sobre isso, esse áudio, falando um pouco sobre isso, porque nos vídeos passados nós falamos um pouquinho sobre o átomo, o átomo no mundo exterior, o átomo no mundo interior, e do como isso se multiplica para fora da mesma maneira que se multiplica para dentro. E aí tem a ver com essa realidade, com esse mundo paralelo, que é um mundo que é repetido infinitas vezes da mesma forma. Mas em cada um desses universos existe uma realidade completamente diferente. Se a gente pensar, por exemplo, vamos pensar com a nossa mente de ser humano, mente limitada mesmo, que a gente não consegue ir muito longe, tá? Quando a gente pensa nesse universo, olhando para fora, a gente percebe aquela foto que eu mostrei para vocês, os planetas, as estrelas, as galáxias, em forma interplanetária. Então a gente consegue enxergar o quê? O Sol e em volta do Sol os planetas girando em sentido anti-horário. Quando a gente olha para a Terra, aqui na Terra, numa coisa mais micro e não macro, a gente consegue enxergar os seres humanos vivendo sua vida, indo para a escola, trabalho. E quando a gente olha para dentro da célula, lembra que eu falei no outro vídeo que as células que são células, que tem bactérias, que também tem células, a gente vê um sistema digestivo, um corpo que está funcionando. E alguém comentou nos vídeos, na nossa live, lá na nossa classe ao vivo,
que é um organismo dentro de outro organismo, né? E nada poderia descrever melhor essa série de universos paralelos, né? Onde nós temos um órgão que tem uma bactéria, que tem uma célula. Esse órgão tem célula, nós somos um órgão, estamos vivendo no planeta, que é um outro órgão vivo, que o planeta Terra em si está vivendo no sistema solar, que é um outro órgão por si só. Então, olha como a gente é pequeno, como ser humano. Somos uma faísca do universo, no universo, e dentro de nós existe todo um outro universo. Então, o vídeo de hoje é assim, só para fazer você pensar um pouquinho sobre isso. Sobre todas as coisas que são possíveis, que ainda não são verdades, porque não existe um observador. Os teus sonhos, aquilo tudo que você busca, que você acredita, que você quer, que você deseja, tudo é possível. Mas você, como observador, você precisa atuar como criador desse universo. Lembra que no vídeo passado nós falamos sobre filho de Deus, Deusinho é? Nós somos todos deuses. Nós somos criadores de uma realidade onde nós não podemos sair fora da Matrix, né? Nós somos parte dela. Né? Eu acredito que a gente vai chegar a um momento onde a gente vai acordar e entender uma forma, descobrir uma forma de sair desse jogo da Matrix grande, aquela que a gente não tem controle sobre ela, né? Mas até lá, a gente precisa se entender como ser individual, como ser humano, para poder entender que nós somos todos partes de um único órgão gigantesco, onde um órgão está dentro de outro órgão, onde um universo está dentro de outro universo, se assim fica melhor, e onde dentro desse universo onde nós vivemos, se a gente parar de pensar um pouquinho no exterior e no interior, como macrocosmo e microcosmo, a gente pode entender que a gente tem uma vida aqui no planeta Terra e que a gente pode usar todos os arquétipos que nós nascemos para ser, que a gente não tem controle sobre eles, nós somos obrigados a sermos esses arquétipos porque nós nascemos para ser eles e ponto final. A gente usa esses arquétipos em nosso favor para que nós conseguimos atingir os nossos objetivos, aqueles objetivos que nós temos enquanto seres humanos, tá? E fazendo a nossa parte dentro do jogo que a Matrix quer que a gente faça. A Matrix enviou a gente aqui para fazer um trabalho, mas a gente, como indivíduo, a gente tem os nossos sonhos, os nossos desejos, né? E a gente não quer deixar de seguir os nossos sonhos, os nossos desejos, mas a gente também não consegue se libertar do que a Matrix mandou a gente aqui para o que a gente tem que fazer, que é o que as religiões dizem a missão, né? A missão do Roberto. Roberto morreu. Ele cumpriu a missão dele. Essa missão que as pessoas tanto falam vem das igrejas, das religiões, que quer dizer, na verdade, algo que a Matrix mandou a gente aqui para fazer. A Matrix, Deus, os jogadores do jogo, não importa como você vai chamar a partir de agora, mas eles mandaram a gente aqui com uma missão. Essa missão a gente não consegue não fazer ela. A gente vai nascer e morrer fazendo. Mas a gente, como indivíduo, a gente tem os nossos desejos. O desejo de ter casa, carro, apartamento, por exemplo, se esse for o teu. E dentro dessa realidade que nós vivemos, prestando atenção como seres humanos, sem querer complicar, sem querer entender se o gato tá vivo, se o gato tá morto, dentro da caixa de Schrödinger, sem querer entender a física quântica como física, mas passando a entender que nós somos um ser humano, vivendo aqui no planeta Terra, que a vida passa num piscar de olhos e de repente tudo acabou. A gente tem um tempo muito limitado, nós estamos vivendo, existe uma palavra para o tempo que nós estamos vivendo num tempo uraniano, que é em torno de 89 anos, de 80 a 90 anos, né, que é o tempo que um ser humano vive mais ou menos. Então nós estamos vivendo esse tempo agora, e dentro desse tempo, que é muito curto, parece muito grande, mas não é, a gente tem esse tempo para trabalhar para a Matrix, que é o que a gente veio fazer aqui, e atingir os nossos sonhos, os nossos objetivos. Isso precisa ficar claro dentro disso pra gente. Porque uma vez que a gente tem isso claro, a gente para de querer correr atrás de coisas que são
não são interessantes, não são importantes, são desimportantes na nossa vida. E que faz com que a gente perca muito tempo, às vezes, nessas coisas que não são importantes e a gente acaba se distraindo no meio do caminho e não consegue o objetivo que a gente tinha como indivíduo. O trabalho que a Matrix mandou a gente está fazendo, queira a gente ou não. Mas o nosso objetivo de vida como ser humano, como indivíduo, a gente acaba esquecendo dele por conta das... não vou nem falar de diversidades, mas do entretenimento que a gente encontra no meio do caminho. Então a gente é desviado do nosso objetivo. Eu sempre fui uma pessoa muito focada e eu sempre tive foco nos meus objetivos e por isso eu sempre consigo tudo o que eu quero. Eu lembro que quando eu trabalhava como empacotador no supermercado, o meu sonho era ter um computador. E computador, imagina, naquela época para um pobre computador era assim, sonho de consumo, né? Era tipo um carro, né? E em um ano eu consegui o meu computador. Sendo pobre, gente, trabalhando como empacotador. Em um ano eu consegui comprar o meu computador. Isso que eu estou trazendo para vocês hoje é para vocês entenderem que a realidade de vocês, ela está dentro dessa caixa de Schrödinger. Você está como espectador fora dessa caixa. E o que quer que você quer na sua vida, qualquer que seja o seu objetivo, está ali dentro da caixa. É possível e não é possível, ao mesmo tempo. Para que aquilo seja uma realidade na sua vida, você precisa ir atrás dos seus objetivos, focar nos seus objetivos. Entender que você não consegue mudar a sua essência como ser humano, porque isso nasceu com você, são os seus arquétipos que estão impregnados dentro de você. E ao mesmo tempo que você tem objetivos de vida que você quer alcançá-los. Se você tiver essas duas coisas em mente e saber quem você é, saber quem você é, saber o que você quer e não olhar mais para o resto ao teu redor, ter o que você busca ter, ou ser o que você busca ser. Algumas pessoas não querem ter nada, elas querem apenas ser, né? Ser feliz, estar em paz, né? Não necessariamente ter dinheiro. Ter ou ser vai ser uma questão apenas de sair da sua zona de conforto, parar de ser apenas o observador da caixa e passar a ser o criador que você nasceu para ser. Parece complexo, mas não é. A partir do momento que você percebe que você pode ser um telespectador, um observador da caixa, ou você pode ser o filho de Deus que Deusinho é, que cria tudo, você pode se levantar, ir até a caixa e pegar a tua realidade, que todas as possibilidades são possíveis dentro desse mundo que a gente vive, de infinitas possibilidades. O vídeo de hoje era só para trazer isso para você entender que todo o resto, tirando aquilo que você foi enviado aqui, a tua missão de ser humano, e os teus desejos como indivíduo, todo o resto é apenas entretenimento, né? Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu assistia filmes e séries, e eu era assim viciado por filmes e séries. Eu ficava sentado o dia inteiro assistindo o tempo todo. Mas eu queria muito participar, eu queria muito ser ator, eu queria muito estar ali, fazer filme e fazer a minha história. E eu ficava pensando assim, gente, eu queria fazer parte disso, dessa emoção toda, de levar essa adrenalina, esses sentimentos, né? E eu passei a levar esse sentimento, a levar essa adrenalina para as pessoas no momento em que eu realizei, que eu entendi que eu podia parar de ser um telespectador, parar de ficar assistindo filmes e séries, que era o que eu fazia, que eu gostava de fazer, mas que eu poderia criar conteúdo e levar esse conteúdo. Foi quando eu decidi que eu queria trabalhar na televisão, que eu queria trabalhar como diretor, como cineasta, como ator, sei lá, alguma coisa por trás não necessariamente por trás das câmeras, mas criando conteúdo que fizesse a diferença na vida das pessoas. Eu tô aqui só no começo da minha caminhada, mas eu estou tendo resultado, eu estou tendo retorno satisfatório que me deixa muito feliz com os resultados que eu estou tendo. E se você parar pra pensar, nem é um conteúdo tão bom assim, não tem iluminação, não tem cenário, não tem atores, né? Eu tô falando, nesse momento eu tô falando do canal do YouTube, tá fora os meus outros projetos. Mas aqui no canal do YouTube, por exemplo,
que é um dos meus propósitos de vida, que é levar conhecimento para o outro, eu tô fazendo o mínimo que eu posso, porque é o tempo que eu tenho disponível. Eu não vou me arrumar, colocar roupa, colocar terno e gravata para fazer um vídeo para vocês, para levar um conteúdo que eu posso fazer com roupa velha, com roupa que eu tô trabalhando. Às vezes eu paro ali 10 minutinhos, vou tomar um café e faço um vídeo. Então, vocês percebem isso? No momento que eu percebi que eu poderia deixar de ser o espectador e passar a ser parte de quem entrega o material, eu passei a ser o criador do meu próprio universo. Eu passei a ser o deusinho que filho de Deus é. E é isso que eu queria que vocês entendessem, para que vocês soubessem que você, que está vendo o vídeo nesse momento, é filho de Deus. E, portanto, você pode criar todas as coisas que você deseja. Em universos paralelos, ou aqui, nesse universo onde você já está. Você não tem que se preocupar com os outros universos que são paralelos. Os universos exteriores ou interiores, né? A bactéria ou o planeta. Não. Você só precisa se preocupar com o seu objetivo como indivíduo. Esquece o que o fulano vai falar, o que a família, os amigos, as sociedades vão pensar. De quem você é como indivíduo. Quais são os seus objetivos. Lembrando que você não consegue fugir do sistema da Matrix, da tua missão. Então, continue sendo quem você é, a tua essência, e vai em busca daquilo que você quer, ou ser, ou ter. E você, com certeza, vai ter o resultado definitivo nessa realidade em que você está vivendo agora. Se você gostou, já sabe o que fazer, deixa seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixa aqui embaixo no comentário o que você entendeu, o que você gostaria que fosse melhor explicado dentro do conteúdo que foi discutido hoje. Que eu prometo pra você que, se for pertinente, eu faço um vídeo, porque é assim que a gente vai tendo material pra poder fazendo vídeos futuros, porque é entendendo as dúvidas das outras pessoas de forma que a gente possa esclarecer em outras palavras. Um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!